Os juízes federais são favoráveis ao uso de recursos de visual law nas petições? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Hoje vamos falar sobre uma excelente pesquisa sobre a percepção dos magistrados federais sobre o uso de visual law nas petições. E para explorar esse assunto aqui comigo, tenho a honra de receber no Juridicast o Bernardo de Azevedo, que é advogado, professor de diferentes programas de pós-graduação em Direito, além de ser co-organizador do livro Visual Law: Como os elementos visuais podem transformar o direito. O Bernardo também é coordenador do VisuLaw, o primeiro grupo de pesquisa em Visual Law do Brasil, que conduziu recentemente a pesquisa Elementos Visuais em Petições na visão da Magistratura Federal. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. É um prazer estar participando aqui com vocês no podcast. Vai ser uma satisfação poder compartilhar um pouco dos resultados da nossa pesquisa e também falar um pouco mais sobre Visual Law, que é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Então, estou ansioso para bater esse papo contigo. Legal, Bernardo. E me conta uma coisa, de onde surgiu a ideia de fazer uma pesquisa com os juízes federais sobre o uso de Visual Law nas petições? Perfeito, Leandro. Na verdade, a ideia dessa pesquisa surgiu no ano passado, em 2020, ali um pouco antes da pandemia, no mês de fevereiro de 2020. Eu estava ministrando uma palestra na Universidade de Ubra, no litoral gaúcho de Torres, na verdade na cidade de Torres. E eu me lembro que na volta dessa palestra eu fiquei pensando justamente em como os magistrados estavam pensando a respeito dos elementos visuais em petições. Eu já vinha utilizando nas minhas petições e já sabia de vários colegas que estavam utilizando, mas nós não sabíamos até que ponto os magistrados estavam entendendo positivamente ou negativamente em relação aos elementos visuais e petições. Então eu tive a ideia, logo após aquela palestra eu fiz um chamamento à ação, um convite nas redes sociais, e perguntei se tinham pessoas que gostariam de participar comigo desse levantamento. Para minha surpresa, ali nos minutos seguintes já tiveram ali pelo menos 12 pessoas interessadas em participar dessa pesquisa, e nós iniciamos ali um grupo de trabalho para começar a fazer esse levantamento em todo o Brasil. Daí, como sabemos, Leandro, teve toda a pandemia, teve toda aquela paralisação das suspensões das atividades, Sim. Nós tivemos que reformular então o projeto, e em abril de 2020, então com um mês de experiência ali da pandemia, eu fiz um novo convite nas redes sociais, e para minha surpresa, Leandro, daí teve mais de 100 pessoas interessadas em participar desse levantamento. Então, pesquisadores de todo o Brasil, de 17 estados diferentes, pelo menos, estiveram ali presentes conosco, e formamos um grupo de trabalho amplo, com o objetivo de entender como a magistratura estava enxergando os elementos visuais e petições. Então, formamos o grupo, chamado Visual Law, começamos a elaborar um survey, um questionário de 10 questões para os magistrados, e começamos essa pesquisa que levou cerca de 6 meses de duração, e nós entregamos agora os resultados neste ano, agora 2021, e quem quiser ter interesse em acessar esse material já está disponível no site do nosso grupo de pesquisa, que é visuallaw.com.br. Interessante, Bernardo. E qual foi a amostragem da pesquisa? Nós tivemos a participação de 147 magistrados e magistradas federais, foram magistrados. Correto. Então, de todas as unidades da federação. Nós conseguimos ter uma amostra de todos os estados, e alguns estados responderam mais que outros, Mas tivemos, então, uma amostra que a gente entendeu bem significativa, até pelo momento de pandemia, todas as dificuldades inerentes àquele período. Nós conseguimos, então, enviar esses questionários para os magistrados, que eram questões amplas, variadas, desde a percepção sobre os recursos visuais, perguntando também os principais problemas hoje verificados nas petições, e conseguimos aí uns resultados bem interessantes que a gente vai compartilhar aí ao longo do podcast. Legal, Bernardo. Então quer dizer que essa pesquisa ela tem uma amostragem nacional, Então não estamos falando aqui só de um pequeno grupo de magistrados que está opinando sobre o tema, correto? Exatamente, Nós tivemos essa primeira amostragem de magistrados federais, E agora, ao longo deste ano, nós estamos prosseguindo já a pesquisa, os trabalhos deste ano, para entender também a visão da magistratura estadual. E no final do ano a gente pretende, inclusive, Leandro, fazer um comparativo, mostrar se há alguma diferença de entendimento entre a magistratura federal e estadual, para que a comunidade jurídica possa tomar conhecimento desse tema de uma forma ampla. E antes da gente falar de soluções para a melhoria das petições, o que vocês descobriram, na visão dos magistrados, qual que é o maior problema das petições atualmente? Nós perguntamos aos magistrados, justamente antes de entrar nos elementos visuais, quais que eram os problemas principais das petições nos dias de hoje. Ok. Foram elencados aqui vários itens, entre eles a argumentação genérica, redação prolixa, número excessivo de páginas, também a transcrição de jurisprudência excessiva, e ganhou aqui no levantamento, ou seja, considerado o maior problema atualmente nas petições é a argumentação genérica. Então, por argumentação genérica, vamos entender aquela argumentação no qual o advogado utiliza blocos de textos pré-prontos, pré-formatados, e apenas faz uma mudança ali no endereçamento, uma mudança na qualificação das partes, mas utiliza um texto padrão
para todas as petições. Então, na visão da magistratura federal, a argumentação genérica é hoje o grande problema, né? Foram 71% dos magistrados que assinalaram essa opção, seguida pela redação prolixa. Então, a redação prolixa, vamos entender aquela redação que é enfadonha, cansativa, que usa expressões, muitos jargões, expressões que não fazem sentido, né? Então, são hoje os dois grandes problemas das petições. E um terceiro problema que a gente pode elencar, que é o número excessivo de páginas. Então, se uma petição tem uma argumentação genérica, uma redação prolixa, e somada a isso são muitas páginas, né, trazendo esses temas, nós temos aqui a petição perfeita para não ser apreciada, né, ou para ser pouco apreciada pelos magistrados. Então, essa pesquisa nos traz esses insights importantes para que os profissionais possam se adequar também a esses olhares e aprimorar cada vez mais a sua comunicação e que a petição seja de fato lida, né, e apreciada pelos magistrados. Essa petição com argumentação genérica, a gente pode considerar que é o famoso copia e cola? O famoso copia e cola, aquelas argumentações realmente, né, que são os blocos pré-prontos, pré-formatados, é um texto padrão que não faz qualquer distinção, né, não tem qualquer detalhe pontual daquele caso concreto, é apenas um bloco de texto para ocupar espaço, né, por assim dizer, na petição. E Bernardo, como que você acha que os juízes lidam com petições que possuem esses textos longos e prolixos que você mencionou agora? Perfeito. Bom, a gente não tem como saber por todos os juízes, mas o que eu tenho conversado com muitos magistrados é que essas petições que são enfadonhas, com redação prolixa, elas simplesmente os magistrados vão direto aos pedidos finais, ali, os pedidos que são apresentados nas últimas páginas, e às vezes dão uma breve passada de olhos na petição, mas ela não é lida na sua integralidade, né? E muitos advogados reclamam nesse ponto, né, que querem ser lidos, querem ser compreendidos, querem que suas teses sejam de fato apreciados pelos magistrados, e no momento que a gente traz alguns elementos como esse, uma redação prolixa, uma argumentação genérica, nós temos sérios riscos aqui que de fato não haja uma apreciação correta por parte do magistrado. Ok, e agora que a gente já falou o que não deveria ser em um formato de petição, quais são os principais recursos visuais que os magistrados trouxeram na pesquisa, né, que eles estão habituados a receber nas petições? Excelente, Leandro. E só para fazer também um gancho, né, a gente perguntou também, antes de chegar nos elementos visuais, a gente perguntou o que torna uma petição hoje agradável para leitura e análise. Ok. E a redação objetiva, né, com 96% dos magistrados assinalaram essa opção. Olha só. Então, hoje, uma petição que traga uma redação objetiva e, somada a isso, uma boa formatação da peça, bem organizada, bem estruturada, são elementos importantes que vão auxiliar na leitura e compreensão dessa petição. Então, são pontos importantes também de registrar da pesquisa. E nós também indagamos aos magistrados quais que eram hoje os elementos visuais mais utilizados pelos advogados. E nós tínhamos aqui, inclusive, Leandro, uma ideia de que os próprios vídeos seriam talvez os mais, assim, utilizados, né? Porque a gente percebe hoje muitos advogados utilizando os vídeos em petições, os QR Codes, vários documentos circulando nesse formato. Mas na nossa pesquisa aqui, os fluxogramas foram apontados como os recursos mais utilizados, né? Então, fluxogramas com 46%, seguido pelos links com 37% e depois os gráficos com 35%. Então, na visão da magistratura federal, esses três são os principais elementos hoje utilizados pelos advogados nas petições. E Bernardo, você acha que os juízes acreditam que o uso de elementos visuais das petições facilita o seu trabalho? Nós indagamos esse ponto, Leandro, e justamente o grupo tinha essa ideia, né, de que nossa hipótese era de que os elementos visuais facilitavam, mas nós justamente procuramos fazer um questionamento para indagar os magistrados se realmente isso se confirmava. Então a gente perguntou no questionamento 8, depois o pessoal pode acompanhar com calma na pesquisa completa que está disponível no site do nosso grupo de pesquisa, mas nós perguntamos, né, no questionamento 8, né, se o participante entende que o uso de elementos visuais facilita ou dificulta a análise da petição, né, e teve aqui um patamar de 77% dos magistrados responderam que facilita, desde que usado com moderação. Então aqui é uma ressalva importante, né, para a nossa pesquisa, que no momento que um profissional de advocacia utiliza os recursos de forma excessiva, né, ou seja, abusiva, muitos recursos visuais, um carnaval de cores, muita informação, isso pode acabar prejudicando a compreensão do magistrado. Então a nossa pesquisa sugere aqui que o uso de elementos visuais ele facilita, né, com a ressalva, desde que usado com moderação, ou seja, sem excesso. Então é um ponto importante para considerarmos no momento de elaborarmos nossas petições, combinando também com os elementos visuais. Interessante, Bernardo, porque a gente tem visto, né, muitos advogados e escritórios usando QR Codes até como sinônimo de visual law, né? E o que os magistrados acham especificamente sobre o uso desse recurso nas petições? Os QR Codes foram apontados como os elementos visuais
cores menos favoritos dos magistrados federais. Olha só. Nós elencamos uma série de itens, né, como QR codes, vídeos, infográficos, fluxogramas e assim por diante, e 39% dos magistrados responderam que os QR codes são os menos favoritos. E a gente tem aqui, Leandro, algumas hipóteses para justificar esse comportamento, né? Nós não temos como mergulhar aqui na parte qualitativa, porque a pesquisa se dedicou a um aspecto quantitativo mesmo, mas uma das hipóteses que nós temos para justificar os QR codes, essa baixa adesão, é que eles representam um trabalho adicional para os magistrados. Ou seja, no momento que o magistrado vê um QR Code de uma petição, ele precisa sacar o celular dele, ele precisa ingressar naquele ambiente externo do qual está o conteúdo, vamos pensar num vídeo, por exemplo, assistir o vídeo e depois retornar para o ambiente no qual ele estava manuseando o processo. Então aqui representaria uma primeira hipótese, um trabalho adicional, do qual eles não querem ter, né? Eles não querem ter trabalho adicional porque já estão apreciando o processo, já estão analisando as provas e ainda por cima precisam fazer todas as etapas para assistir um conteúdo externo. A outra hipótese é que isso representa também uma entrada num ambiente inseguro, no qual o magistrado desconhece. Então o magistrado, no momento que entra num URL externo, aquele processo eletrônico que ele está analisando, ele desconhece a segurança desse ambiente, ele não sabe se não vai ter um malware, se não vai ter um arquivo malicioso que possa infectar o computador. Agora, há poucos dias nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um ataque hacker aí que paralisou as atividades do tribunal por bastante tempo. Então, os magistrados têm de fato essa preocupação e nós temos essas duas hipóteses para justificar essa baixa adesão em relação aos QR Codes. Agora, na segunda etapa da pesquisa que nós vamos desenvolver ao longo deste ano, nós vamos justamente indagar, né, por meio de pesquisas mais aprofundadas com os magistrados, como eles enxergam os QR Codes e, de fato, se as hipóteses se confirmam ou não. Mas, no momento, então, nós temos as hipóteses, né, em mão, e também esse percentual aqui bastante significativo, né, 39% dos magistrados que entendem que os QR Codes não são os recursos favoritos. E Bernardo, depois dessa pesquisa, a gente pode dizer que os juízes federais brasileiros estão abertos ao uso de Visual Law nas petições? Eles estão bastante abertos, Leandro. Nós temos conversado também com muitos magistrados sobre isso, né? Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, nós recebemos magistrados que participam também, ministram palestras, dão aulas sobre isso. E a visão, assim, da grande maioria com quem nós temos conversado é de que há uma grande abertura, né, em relação aos elementos visuais. A nossa própria pesquisa demonstra isso, né? Então, a grande maioria dos magistrados está bem recebendo esses recursos, mas tem que ter essa cautela, esse cuidado necessário de não usar com excesso esse recurso, né? Porque muitas vezes pode prejudicar a compreensão das teses jurídicas, dos argumentos apresentados. Então, os profissionais da advocacia ou do Ministério Público, da AGU, que forem utilizar esses recursos, tem que ter essa cautela de saber dosar os elementos e combinando com uma linguagem clara, objetiva, tudo contribui para que uma petição, uma manifestação escrita seja melhor lida e compreendida pelos magistrados. Legal, Bernardo. Nosso episódio vai caminhando para o final. E quais são as próximas pesquisas, você mencionou ali no início, né, que vocês pretendem conduzir com o grupo do Visual Law? Nós já iniciamos os trabalhos agora de 2021. Nós vamos agora, nesse primeiro momento, analisar a Justiça Estadual. Então, o ano passado o nosso foco foi Justiça Federal e esse ano nós já estamos aí com um coordenador para cada estado da federação que vai conduzir esse levantamento. Então, nós pretendemos aí ao longo deste ano fazer esse levantamento. Acredito que no segundo semestre já teremos os resultados para apresentar para a comunidade jurídica e também no segundo semestre a gente pretende iniciar a parte qualitativa da pesquisa, que vai abranger justamente, como eu falei, essas entrevistas mais estruturadas, mais mergulhadas com os magistrados, no qual eles vão poder justamente responder às nossas hipóteses, né? Por exemplo, essa questão dos QR Codes, se confirma ou não isso, questão dos vídeos, né? Quais são os problemas dos vídeos nas petições. Então, nós pretendemos indagar vários aspectos e isso vai somar muito com a nossa parte quantitativa da pesquisa. Excelente, Bernardo. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast, né? E já deixo as portas abertas para você voltar e trazer as novidades, né, dessa segunda e terceira rodada aí de pesquisas. Excelente, Leandro. Eu agradeço o convite. Foi um prazer aqui compartilhar brevemente aqui nossa pesquisa, né? Nós estamos, de fato, desenvolvendo esse levantamento. E em breve vão ter mais resultados aí para divulgar. E quem quiser conhecer mais o trabalho do grupo pode conhecer no site que é visuallaw.com.br. Também é um grupo aberto para pesquisadores que quiserem participar. Nós temos inclusive 3 frentes hoje. Tem o grupo de pesquisa, né, que é o principal, o grupo de estudos para quem não quer fazer pesquisa, mas quer participar das discussões. Também um grupo de conteúdos que é destinado a pessoas que querem compartilhar materiais, né, petições, modelos e possam auxiliar outras pessoas também no dia a dia. Legal, Bernardo. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.